Olá, amigo ou amiga! Como você aí de casa está? Tudo bem? Caso você não me conheça, meu nome é Maurício Santos. E, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês hoje para mais um vídeo incrível de história e curiosidades da fatos desconhecidos. Então, vamos para o vídeo de hoje. Você aí de casa, sabe quem foi Maria Antonieta? A arquiduquesa nasceu na Áustria, filha do imperador Francisco I e da imperatriz Maria Teresa. Com apenas 14 anos de idade, Antonieta já se casaria com o francês Delphine Louis, o duque de Berry e herdeiro da coroa francesa. Mal ela sabia como isso afetaria diretamente sua vida pessoal. Isso sem falar nas mudanças históricas que esse casamento representou. O casamento vinha para tentar selar a paz entre a França e a Áustria, que vinham há anos em desacordo sobre tentativas de expansão de territórios. Porém, Maria nunca foi amada pelo povo francês, mesmo depois de se tornar rainha. No dia 10 de maio de 1774, Maria Antonieta, com apenas 23 anos de idade, junto de seu marido, assumiram o trono da França, com a morte do pai de Delphine, o rei Luís. O que vem a partir daí é polêmico e contraditório. A cultura popular nos diz que Maria Antonieta teria sido uma mulher cruel, impiedosa e que simplesmente não ligava para o sofrimento dos pobres. Junta-se ainda ao fato que, como podemos dizer, a França naquela época realmente passava por um período difícil. Eram diversos conflitos militares em que os franceses estavam envolvidos. As guerras recentes com a Inglaterra e também a Guerra da Independência Americana. Essa última, por sinal, era mais pesada, já que além de mandar tropas, a França ainda ajudava financeiramente os americanos. Politicamente falando, era importante ajudar os estadunidenses a se tornarem independentes de seus maiores rivais históricos, os britânicos. Fato era que a monarquia e o Estado francês estavam quebrados, só que, bem, não parecia muito, né? Enquanto a população passava fome, agravada pelas estiagens que duravam anos e vinham acabando com as plantações e colheitas, Maria Antonieta e toda a corte francesa viviam em pleno luxo e abundância. Dentre os mimos mais conhecidos que Maria possuía, a fazenda de camponeses talvez seja o mais excêntrico. Embora tenha sido muito maior que uma fazenda real de um camponês, o lugar era como um grande teatro, onde Antonieta levava seus convidados e lá eles se fantasiavam e viviam como camponeses, para se divertirem. Correndo um pouco no tempo e dando um spoiler no final da vida de Maria Antonieta, a rainha da França foi guilhotinada em 16 de outubro de 1793, alguns anos após o início da Revolução Francesa. O povo estava revoltado após tantos anos de sofrimento e via na gastadeira Rainha Maria um símbolo dos gastos luxuosos da corte francesa. Porém, antes do final trágico, Maria teve 4 filhos com seu marido, que ficou conhecido como Luís XVI. 2 dessas crianças morreram jovens, sobrando assim, legitimamente, Luís Carlos e Maria Teresa. Digo legitimamente porque Maria Antonieta também foi famosa por amar crianças, adotando filhos de empregados que acabaram morrendo. Isso, por sinal, é uma das grandes contrariedades da vida de Antonieta. Enquanto a cultura popular dizia que ela odiava os pobres, relatos e escritas históricas dela mesma e de pessoas que conviveram com ela relatam uma mulher preocupada com o sofrimento dos pobres e, em várias ocasiões, demonstrou uma humildade totalmente diferente do normal de um nobre. Maria ficou conhecida como uma mãe devota. Como já dito, ela amava crianças e, conforme a própria história, esperou um tempo para ser mãe. Isso porque, devido a problemas com o rei, demorou 7 anos para o casal real consumar o casamento. Ou seja, enfim, bom, vocês entenderam aí, né?
Também é fato que toda essa demora para gerar um herdeiro real foi outro fator importante para Maria não ser muito bem vista entre os franceses. Porém, Maria Antonieta não teve muito tempo para conviver com seus filhos. 4 anos antes de ser decapitada, explodiu uma das revoltas populares mais famosas da história, se não a mais. A tão importante Revolução Francesa. Sua família era inimiga da grande insurreição popular, e eram as suas cabeças que estampavam o lugar do troféu principal. Todos os dias, casas de nobres eram invadidas nas ruas de Paris e outras grandes cidades francesas, e a Revolução começava a chegar mais perto do casal real. A situação ficou incontrolável em 1792. Luís resolveu então fugir do país junto com sua esposa e seus filhos. Eles se disfarçaram e rumaram em direção à Bélgica, porém, teria sido reconhecido em uma cidade próxima à fronteira, e assim, ambos foram capturados. Os 4 membros principais da família real, o rei Luís, a rainha Maria Antonieta, o príncipe Luís Carlos e a princesa Maria Teresa, foram levados para uma fortaleza, e assim começa a grande mudança de vida das pequenas crianças. Luís Carlos, que tinha apenas 4 anos quando foi capturado, poderia ter sido facilmente considerado uma das crianças mais sortudas do mundo. Afinal, era príncipe de um dos maiores reinos do planeta. Só que Luís também teve a infelicidade de nascer no período da Revolução Francesa, o que, somado ao fato de ser o herdeiro ao trono, o colocava em uma situação bem desconfortável. Embora seu título não valesse de nada, já que o país não era mais uma monarquia absolutista, os carcereiros viram na criança uma maneira de se vingar contra os abusivos nobres que estavam no poder. Durante 4 anos, ele viveu isolado na fortaleza. Longe de seus pais, os carcereiros o coagiram e o forçaram a testemunhar contra sua mãe nas cortes da Revolução. Durante o julgamento, Luís teria dito que Maria Antonieta o molestava. Após a mãe ser guilhotinada, escritos dizem que Luís teria sido espancado e jogado em uma cela cheia de fezes e urina. E isso tudo sem saber que se passava de uma comemoração pela morte de Maria Antonieta. Luís, por sinal, nunca soube da morte da mãe. A sua irmã, mais velha, Maria Teresa, estava a alguns metros de seu irmão. Embora ele nunca soube disso, Maria Teresa também nunca teria tido conhecimento, se não fosse o fato que ela reconhecia o choro do irmão enquanto ele apanhava dos carcereiros, o que acontecia constantemente. Cruel, não é mesmo? Foi permitido que ela soubesse da morte de seu pai, o rei Luís XVI, que faleceu devido a uma pneumonia. Porém, assim como seu irmão, ela só teria tido conhecimento da execução da sua mãe e da morte de seu irmão após ser solta. Enquanto todos os seus parentes morriam ou eram executados, Maria Teresa continuava a reler os 2 livros que era permitido que tivesse. Ela foi a única sobrevivente dos carrascos da Revolução. Em 1795, o período da Revolução conhecida como o Reinado do Terror acabou e Maria Teresa foi solta. Além disso, eles permitiram que ela fosse para a Áustria viver com a família da mãe. Um fato curioso sobre o príncipe Luís Carlos são as teorias de conspiração em volta de sua morte. Boatos surgiram que o filho mais novo, de Maria Antonieta, não teria realmente morrido na prisão, mas sim conseguido escapar e viver. O príncipe, conforme autópsias realizadas, teria morrido devido a uma tuberculose, causada pelas condições subhumanas em que estava preso. Enquanto vivia em Versalhes ou em outros palácios da corte francesa, Luís era conhecido por ser extremamente mimado. Na prisão, a vida era completamente oposta. Por motivos óbvios, os revolucionários escondiam do público as condições em que a família real se encontrava. Para a população francesa, o príncipe simplesmente desapareceu, o que acabou gerando essas histórias conspiratórias. Esses boatos fizeram com que mais de 100 pessoas alegassem, naquela época, serem o próprio Delfim,
como é conhecido, o filho mais velho dessa linhagem da família francesa. Embora a maioria das pessoas que alegavam ser o Delfim fossem obviamente charlatões, a dúvida ou não da morte de Luís atormentou a vida de sua irmã, Maria Teresa, pelo resto de sua vida. Ela se casou em 1799 com seu primo e também sucessor ao trono da França. Embora parecesse improvável que a monarquia voltasse algum dia a se tornar o modelo político do país, fato é que, devido a diversos motivos diferentes, Maria Teresa chegou a ser coroada rainha da França em 1830. Porém, seu reinado durou cerca de 20 minutos. Luís Antônio, o primo e marido de Maria Teresa, abdicou ao trono em favor do seu próprio sobrinho, em uma manobra política importante para a época. A única filha de Maria Antonieta viva teria vivido bastante até 1851, morrendo com 72 anos. Vale lembrar que Maria Teresa viveu até os 17 anos trancafiada na prisão que a tinham colocado durante a Revolução. E então, vocês gostaram do vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente traga mais vídeos como esses. Eu fico por aqui. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!